Voltamos aí com o nosso terceiro bloco, depois das informações aí com o Dr. Flávio. Agora voltamos com o nosso novo assunto aí, taxa assistencial, com o Dr. Anderson. Então, Dr. Anderson, o que é essa taxa assistencial? Então, repassando para os servidores. Fazer uma parte histórica primeiro, que às vezes o servidor pode estar pensando, eu tenho que pagar o sindicato agora, pagar novamente para o sindicato aquele dia que eu pagava antes, porque o STF julgou e agora eu tenho que pagar de volta para o sindicato um dia de trabalho, que antigamente era assim. Então, assim, para a gente rememorizar e para o servidor ter conhecimento. Primeiro de tudo, existia até novembro de 2017, antes da reforma, o imposto sindical. E o que era esse imposto sindical? Era uma contribuição anual do servidor ou do empregado, né, pode ser do privado, tinha, na verdade, na época, do privado, ou, no caso aqui do município dos servidores de Ponta Grossa, onde era devolvido um valor de um dia de trabalho, era repassado ao sindicato. Então, este era um imposto sindical que não existe mais desde a reforma lá de novembro de 17. Então, não existe mais o imposto sindical. O que o STF decidiu agora? Decidiu pela validade da contribuição assistencial ou da taxa assistencial. E quando que a gente vai poder pagar essa taxa assistencial? Quando que o trabalhador precisa e quem que vai precisar contribuir com essa taxa, doutor Anderson? Então, assim, a taxa assistencial, primeiro de tudo, ela não se aplica ao serviço público. Primeira resposta. Então, para os servidores aqui de Ponta Grossa, do nosso sindicato, a nossa realidade aqui de Ponta Grossa dos servidores, não existe esta taxa assistencial. Por que não existe? Que esta taxa assistencial, ela é em decorrência das negociações coletivas. E as negociações coletivas não são aplicadas a nível para o serviço público, porque não foi regulamentado até hoje a convenção onde o Brasil é signatário, que é a Convenção 158, que ela fala a respeito da atividade dos sindicatos em relação no serviço público. Então, existe a convenção onde o Brasil é signatário, ou seja, ela é aplicada no Brasil, porém, até hoje ela não foi regulamentada. Como ela não foi regulamentada, não é possível esta cobrança de nenhum tipo de taxa assistencial, porque não existe no serviço público a negociação coletiva. Então, para o servidor ficar bem tranquilo, ela não é aplicável para nós, para o município de Ponta Grossa. Diferente para quem é do privado. Quem é do privado, ela já está em vigência. E como que funciona? Já para as pessoas saberem. Às vezes tem alguém que não é servidor, né? Está assistindo ali. Isso, doutor Anderson. A gente tem uma demanda aí de servidores, e inclusive de quem não é filiado, né? Então, fora os nossos filiados, né? Que eles mandam mensagem perguntando, tem dos que não são filiados. Eles perguntam quando que precisa escrever uma declaração, ou precisa vir aqui, sabe? Então, assim, essa é uma dúvida muito grande dos trabalhadores. Então, os trabalhadores, como eu falei, do município de Ponta Grossa, os servidores públicos, não precisa vir até o sindicato, não precisa de declaração, não precisa de nada, porque não vai existir esse desconto, sendo afiliado ou não. Então, não existe esta taxa assistencial para o sindicato dos servidores públicos, e sim, tão somente e eventualmente para os demais sindicatos do direito privado. Então, são pessoa jurídica de direito privado relacionados não ao público como é aqui o do município de Ponta Grossa, mas sim do privado. Ou seja, lá na Unimed, na Santa Casa, no mercado. Então, são outros negócios aonde sim, de fato, agora é possível fazer esta contribuição assistencial, a taxa assistencial, que nada mais é, Celine, do que um valor que vai depender de cada sindicato, de como ele vai fazer, um valor da contribuição para os filiados ou não. Para que significa isso? Para sustentar a negociação coletiva, para o servidor entender também e para o privado também entender, quem é do ramo do privado. Este valor, ele é com o fim de deixar o sindicato sobrevivendo, porque qual que é o objetivo? Este valor, esse desconto, vamos dizer assim, esta contribuição é em razão das atividades do sindicato. Então, o sindicato conseguiu uma reposição lá do salário, então conseguiu 15%, vamos dizer, de aumento, um exemplo, né? Então, ele conseguiu lá 15% de negociação coletiva, lembrando, nada a ver com o servidor público, conseguiu 15% lá no privado, de recomposição do salário, então aumentou 15%. Ele se aplica para todos os empregados, ou seja, filiado ou não.
Então, o que é a ideia desta taxa assistencial, contribuição assistencial? Que uma parte desta negociação seja descontado do empregado. Daí vai depender de cada sindicato, de como vai ser, e isso através da assembleia, obviamente. Então, cada sindicato vai fazer a sua assembleia, esse é o objetivo, né, fazer a assembleia, para ver quanto que vai ser esse valor, como vai ser esse valor. Alguns sindicatos que eu vi a nível privado já estão se movimentando para ver como vão fazer e qual será a forma de pagamento, e fazer esta contribuição, então, tanto filiado ou não. Então, lembrando mais uma vez, e deixando muito claro para o servidor entender, somente no privado, tá? No público Isso, não existe mais aquele dia trabalhado que era a contribuição sindical. Que era o imposto E o sindical. imposto sindical, isso Então, mesmo. antes era o imposto sindical, Não que era o existe dia, não mais. existe. Agora o STF voltou pela contribuição sindical ou taxa assistencial, que existe, mas não se aplica ao serviço público. Isso. Então não é nada, o STF passou por cima do Congresso Nacional e voltou o imposto sindical. Não é isso, gente. É outra coisa. Então, o pessoal tem que ficar esperto com fake news por aí. Então é outra coisa. Inclusive a taxa assistencial, ela já era feita antes. Já existem sindicatos onde já existia taxa sindical. O STF veio só para dizer, ó, é válido e pode fazer. Mas além do STF dizer que é válido e pode fazer, ele colocou também que o empregado pode se opor a isso. Isso. O empregado pode se opor, ele fazendo uma cartinha ali, colocando que ele não quer que tenha nenhum desconto em folha referente a isso, né? Então ele pode ir lá, daí vai ter que procurar o seu sindicato e ver como que é feito o procedimento para se opor a isso. Como eu falei, o STF ele julgou no sentido de realmente trazer uma legitimidade. Por quê? Como eu falei, quando tem o reajuste salarial, aplica a todo mundo. Isso. Então, todo mundo recebe, inclusive aquele que não é filiado. Que não é filiado. Então, a ideia é que mais pessoas se filiem para fortalecer realmente o sindicato, porque o sindicato é feito pelos trabalhadores. É importante também o pessoal entender que sindicato não é uma coisa assim, funda o sindicato ali e está resolvido. Não. É a movimentação dos trabalhadores. Então, por isso é importante os trabalhadores participarem de assembleias, porque às vezes as pessoas já têm esse preconceito, já dizem, não, o sindicato veio só para tirar dinheiro, o sindicato só para isso, só para aquele outro. Não, o sindicato, ele é constituído a sua essência para realmente conquistar direitos para os trabalhadores. E benefícios dos trabalhadores, exatamente. Né, então, no privado, por exemplo, existem muitos sindicatos onde conseguem uma série de coisas relacionada a situações que não estão na CLT. Por exemplo, às vezes muitas pessoas recebem cesta básica, vale alimentação. Isso está na CLT? Não está. São acordos, né? São acordos coletivos, né? Através de negociação do sindicato. Então não é porque eu tenho direito? Depende. Às vezes as pessoas procuram no escritório e falam, tenho direito a tal coisa? Nós temos que ver com o sindicato. Se no sindicato tem uma convenção que abrange este direito, sim, é possível. Se não existe, não existe. Então é importante que os trabalhadores, do modo geral, participem da assembleia, se envolvam e vejam que realmente é a importância do sindicato. Que nos últimos anos, infelizmente, com a reforma e com uma série de governos que trataram o sindicato de forma equivocada, não entendendo o papel institucional do sindicato, tentaram jogar ele para baixo, mas com certeza vai continuar defendendo os trabalhadores e lutando por todas as categorias relacionadas realmente ao direito do trabalhador. Isso, então assim, esclarecendo aí a todos os trabalhadores, né, que o nosso sindicato e o Sindserv, ele tem a contribuição do trabalhador espontânea. Então, assim, é a nossa mensalidade, né? Então, assim, não é obrigatório. Então, para todo servidor que quer ser filiado ao sindicato, ele vem aqui, faz uma fichinha, onde vai ser descontado na sua folha de pagamento aí 1% do salário, né? Do salário base. Então, assim, é de forma espontânea, não é nada obrigado. Então, assim, esclarecendo, né, a todos os trabalhadores que não tem nenhum novo desconto, não vai existir nada disso, né? E assim, qualquer informação dessa, que nos ligue, nos procure, entre em contato com a gente, e também entre nas nossas redes sociais, que a gente coloca ali os temas mais abordados aí pelos nossos trabalhadores aí no longo da semana. Então, no próximo, isso, né, doutor Anderson? É isso aí. Então, só reforçando, qualquer dúvida, procure o sindicato, nos procure, que nós iremos esclarecer essas dúvidas. Isso. Para que o servidor tenha conhecimento e saiba exatamente o que é a verdade. Né?
Para não, às vezes, cair em fake news, com o grupo de WhatsApp, que é conversa do WhatsApp, aquelas comentam, né? Nossa, Mensagem encaminhada, aquele tipo de coisa lá. E daí fica uma conversa, assim, muito diferente daquilo que é a realidade, né, doutor Anderson? Exatamente. Então, assim, servidor que tinha essa dúvida, agora acho que ficou mais que esclarecida aí todos os trabalhadores que são filiados e também que não são filiados que acompanham nossas redes sociais. Aí no próximo bloco a gente vem com o professor Jackson e o professor Eliel com um tema aí mais que esperado aí por todos os professores da nossa rede aí, até colocando aqui os parabéns a todos os professores, né? Dia do professor aí, domingo, dia 15. Ontem, né? Parabéns Foi aos ontem. Isso, parabéns a todos os professores, né? Que fazem parte aí da nossa vida, desde a nossa infância, na formação do caráter do ser humano. Então, daqui a pouco voltamos com o Jackson Eliel aí, colocando as novidades aí sobre o plano dos professores. Até